Bom dia, pessoal. Vamos para a nossa aula de hoje, tá? Que é sobre espelhos esféricos 2. Então nós já falamos um pouco sobre espelhos, tá? Sobre lentes esféricas na aula passada. E agora nós vamos estudar, né, uma segunda parte sobre esse conteúdo. Bem, como nós já aprendemos, né, os espelhos, né, esféricos, eles podem ser de dois tipos, né? Eles podem ser côncavos e convexos, né? O côncavo vai ser aquele onde a superfície refletora, né, ela vai ser a face interna da calota, ou seja, se a gente for comparar aqui uma lente como essa, seria uma lente côncava, tá? Que a reflexão vai ocorrer aqui na parte de dentro. E no caso das convexas, né, a superfície refletora vai ser essa parte aqui de fora, a parte externa. Então, para começar, a gente precisa entender esses dois conceitos aqui que nós já aprendemos na aula passada. Nós temos os espelhos chamados de côncavos e os espelhos chamados de convexos, tá? Então, repetindo, côncavo, a superfície refletora é na parte interna da calota e os convexos é na parte externa. E aí, através do estudo desses espelhos, nós podemos determinar a posição da imagem, né? Nós podemos dizer, por exemplo, qual é o tamanho da imagem, qual é a posição que essa imagem tem e qual é a natureza e orientação dessa imagem através do estudo nesses espelhos esféricos, de novo, que podem ser de dois tipos, né? Podem ser côncavos e convexos. Bom, para isso, para a gente conseguir definir essas características da imagem, nós usamos o referencial de Gauss. Esse referencial de Gauss ele é acompanhado da equação de Gauss, tá? Aonde a equação de Gauss ela determina o quê? Que 1 sobre f vai ser igual a 1 sobre p mais 1 sobre p'. Então vamos entender o que é cada um desses símbolos que estão aqui embaixo. O f aqui é a distância focal, ou seja, é a distância, né, que vai haver lá da imagem. O p é a distância do objeto e o p' é a distância da imagem. Então aqui nós temos o f é a distância do foco, nós temos o p a distância do objeto com relação à lente, tá? E o P', com esse símbolozinho aqui em cima, é a distância da imagem. Isso aqui é a equação de Gauss. Com isso aqui nós conseguimos determinar a que distância um objeto está, né, daquele espelho esférico, a que distância a imagem está se formando e também nós podemos determinar a distância focal. Pois bem, e também nós conseguimos determinar o aumento linear, né, transversal da imagem. Então, o tamanho da imagem, se ela é maior ou se ela é menor com relação ao objeto, eu posso determinar usando essa equação do aumento linear transversal. E aí a gente consegue calcular, né, usando essas duas fórmulas que na verdade são uma só, querem dizer a mesma coisa, nós conseguimos determinar qual é, por exemplo, a altura da imagem, né, o tamanho da imagem, e ela pode ser feita da seguinte forma, onde o A aqui é esse aumento linear, ele pode ser igual a menos P' sobre P. Nós já aprendemos o que é o P', né, nós já vimos aqui no exemplo, que é a distância da imagem sobre a distância do objeto. Quando nós fazemos a distância da imagem dividindo pela distância do objeto, nós vamos ter aí o aumento linear transversal. Também nós podemos ter esse aumento linear transversal utilizando essa outra expressão aqui. F, nós já aprendemos, F é o que? É a distância focal. Então, F vai ser sobre F menos P. Então, distância focal sobre distância focal menos distância do objeto. Então, nós vimos que o P, sem a linhazinha em cima, é distância do objeto. E nós conseguimos determinar, né, o aumento linear transversal. Nós vamos ver exemplo depois aqui, que vai ficar mais fácil a gente compreender como é que nós fazemos esses cálculos. E aqui nós temos uma tabela geral, né, uma lista geral, para que a gente possa observar cada símbolo disso aí. Então, o que eu já sei? Eu sei que o nosso F é a nossa distância focal, eu sei que o nosso P é a distância do objeto, que o nosso P' é a distância da imagem, e agora eu aprendi, né, no último aqui, que o A é o nosso aumento linear transversal da imagem. Com essas informações aqui, nós podemos determinar essas seguintes situações aqui. Nós podemos determinar se um objeto ele é real. Como é que eu vou saber se um objeto ele é real? Quando o P for maior do que zero, ou seja, quando a distância do objeto for maior do que zero. Eu posso determinar se uma imagem é real ou virtual. Quando é que ela vai ser real, quando é que ela vai ser virtual? Primeiro, ela vai ser real quando o P', no caso, quando a distância da imagem for maior do que zero. E ela vai ser virtual quando P', distância da imagem, for menor do que zero.
E eu também posso determinar que tipo de espelho é que está sendo utilizado ali, se é um côncavo ou é um convexo. Como é que eu determino isso? Eu vou observar, né, a distância focal. Já sei que o F quer dizer distância focal. Se essa distância focal for maior do que zero, eu estou utilizando um espelho côncavo. Eu digo ali que o foco é real. Se essa distância focal for menor do que zero, eu estou utilizando ali um espelho convexo. Eu posso dizer que esse foco é virtual. E também posso determinar uma outra situação, se a imagem é direita ou a imagem é invertida. Como vocês viram na aula passada, a imagem ela pode se formar direita ou então invertida, ela pode ficar de cabeça para baixo, tá? E quando é que essa imagem vai ser direita ou invertida? Bom, essa imagem vai ser direita quando o nosso aumento linear transversal for maior do que zero. E essa imagem vai ser invertida de ponta cabeça, né? Quando esse aumento linear for menor do que zero. Então isso aqui, esse comparativo, é para a gente fazer justamente a classificação da imagem. Se é uma imagem real, se é uma imagem virtual. Se aquela imagem está sendo observada num espelho côncavo ou num espelho convexo. Se é uma imagem direita ou uma imagem invertida. Então a gente consegue determinar essas situações aqui de acordo com o resultado dos nossos cálculos. Então vamos ver um exemplo que fica fácil a gente entender a aplicação desses quesitos aqui. Então o exemplo diz o seguinte: um objeto linear é colocado a 30 centímetros de um espelho esférico côncavo. Então eu já sei aqui qual é o tipo de espelho. É um espelho côncavo, com uma distância focal de 20 centímetros. E aí está pedindo para a gente determinar qual é a distância da imagem ao espelho. Então eu quero saber a que distância a imagem está do espelho. Eu também quero saber a natureza da imagem e eu quero também saber o aumento linear transversal da imagem. Então para isso eu vou usar, né, aquilo que nós aprendemos aqui, os dois cálculos que nós aprendemos na aula. Primeiro, para me saber a distância da imagem ao espelho, eu vou utilizar aqui, né, a equação de Gauss, que é 1 sobre a distância focal igual 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então eu vou primeiro procurar aqui essas informações. Eu tenho a distância focal? Tenho a distância focal, é 20 centímetros. E eu tenho aqui a distância do objeto? Tenho a distância do objeto, é 30 centímetros. O que eu não tenho, que é o que eu quero saber aqui na letra A, é a distância da imagem. E a distância da imagem é o que? É o P'. Nós vimos aqui no demonstrativo anterior. Então, P' é a distância da imagem. Então, eu vou só substituir nessa fórmula. 1 sobre 20 é 1 sobre a distância focal, igual 1 sobre 30 é 1 sobre a distância do objeto, mais 1 sobre P'. O P' é a distância da imagem que eu quero descobrir. E aí, para resolver isso aqui agora, é aquela mesma situação. Eu tenho letras e tenho números, então eu tenho que passar letra para um lado e número para o outro. Então, eu vou ficar assim, ó. 1 sobre P' que está positivo aqui, vai vir negativo. Menos 1 sobre P', que é igual 1 sobre 30, que já está desse lado, eu repito, 1 sobre 30. E esse 1 sobre 20, que é positivo desse lado, ele passa negativo para esse lado aqui. Como aqui não pode ficar negativo, multiplica-se por menos 1. Esse menos 1 vai alterar esses sinais aqui, ó. Então agora eu vou ter 1 P' positivo. Aqui que era positivo, ó, 1 sobre 30 vai ficar menos 1 sobre 30. E aqui que era menos, menos por menos dá mais. Então vai ficar mais 1 sobre 20. E agora eu tenho que resolver. Só que aqui eu tenho um problema da matemática. Eu tenho fração com denominador diferente, tá? Então vocês aprendem lá em matemática. Quando a gente tem fração com denominador diferente, nós tiramos o comum entre os denominadores para que a gente possa obter um denominador só entre eles. Então fazemos MMC de 30 e 20, que no caso vai dar 60, né? MMC de 30 e 20 vai dar 60. Aí eu vou pegar o que? Vou dividir 60 por 30 e o resultado multiplicar pelo de cima. 60 por 30 dá 2. 2 vezes o menos 1 aqui, menos 2. Aí vou fazer também pelo 20. 60 por 20 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. Então eu vou ter 1 sobre P' igual menos 2 mais 3 sobre 60. Agora eu posso resolver isso aqui, porque esses dois valores estão sobre o mesmo denominador. Então vai ficar 1 sobre P' vai ser igual. Eu devo 2 e tenho 3, vai me sobrar 1. Então vai ficar 1 sobre 60. E agora para resolver, pessoal, é simples. É só multiplicar pelos extremos. Ó. P' vezes 1 vai dar 1 P', ou apenas P'. E 1 vezes 60 vai dar 60. Como esse P' ele representa a distância da imagem, então P' vezes 1
P', que é igual a 1 vezes 60, 60. Como é a distância da imagem que eu estou querendo descobrir, P' representa 60 centímetros. Então, 60 centímetros vai ser a distância que a imagem vai se formar do espelho. E a letra B pede aqui a natureza da imagem, né? No caso, a natureza da imagem, né? Como o nosso P', que foi o que nós acabamos de calcular, deu maior do que zero, é uma imagem real, tá? Se tivesse dado menor do que zero, seria uma imagem virtual. Então, natureza da imagem é isso. Dizer se ela é real ou se ela é virtual. Como esse P aqui deu maior do que zero, deu 60, então uma imagem é real, tá? E a letra C quer saber o aumento linear transversal da imagem. Nós vamos utilizar aquela outra fórmula. O A que é igual a distância focal sobre distância focal menos P. Que esse P aqui é a distância do objeto. E a gente vai só substituir. A que é igual 20, eu já sei que é a distância focal. Sobre, de novo, distância focal aqui é 20, menos, qual é a distância que o objeto foi colocado do espelho? 30 centímetros. E eu vou resolver isso aqui agora, ó. 20 vai ficar sobre, eu tenho 20 e devo 30 aqui embaixo, vou ficar devendo ainda 10. E se eu dividir 20 por menos 10, vai dar menos 2, vai ser o nosso resultado. Então, o que eu posso concluir aqui? Que a altura da imagem ela vai ser, ó, 2 vezes a altura do objeto. Esse 2 aqui, como resposta, nos diz que a altura da imagem é 2 vezes a altura do objeto. Como o nosso A aqui é menor do que zero, a imagem ela vai se formar invertida, tá? Então, como é que eu consigo determinar aqui essa informação aqui? Se é uma imagem real, se é uma imagem invertida? Observando lá aquela tabela anterior que eu mostrei para vocês, tá? Essas afirmações aqui. Então, a imagem é invertida quando o A dá menor do que zero. A imagem é direita quando o A dá maior do que zero. No nosso caso aqui do exemplo, né? Passar aqui rapidinho, ela vai dar menos 2, dá menor do que zero. Então, uma imagem invertida. Então aqui nós conseguimos determinar a natureza da imagem, por exemplo, nós conseguimos determinar como é que a imagem está localizada, qual a distância, e conseguimos determinar também se ela é uma imagem direita ou invertida.